Nesta videoaula, vamos trabalhar com isometrias no plano. Então vamos aprender como calcular a imagem refletida de uma figura por uma reta, a imagem refletida de uma figura por um ponto e a imagem transladada de uma figura por um vetor. Então, para isso, vamos desenhar primeiramente um ponto. Então clicamos aqui em ponto e em qualquer ponto do plano cartesiano. Clicamos aqui. Vou pegar este ponto e arrastá-lo para sobre o eixo X. Vamos desenhar um outro ponto. Clicamos em A e clicamos aqui em um local do plano cartesiano. Com a ferramenta seletor, eu arrasto esse ponto para a origem do sistema. Passando pelo ponto A, vou desenhar uma reta vertical. Então, para isso, na linha de entrada eu digito x igual a x do ponto A. Isso faz o GeoGebra desenhar uma reta vertical passando pelo ponto A. Bom, então agora vamos desenhar uma figura, ou construir uma figura, para que dela possamos encontrar as figuras refletidas, tanto pela reta quanto pelo ponto. Então clicamos em polígono e desenharemos um triângulo aqui no primeiro quadrante do plano cartesiano. Então construímos o triângulo CDE. Agora vamos obter a figura refletida deste triângulo por essa reta. Então para isso clicamos em reflexão em relação a uma reta. A descrição do comando diz o seguinte: reflexão em relação a uma reta. Selecione primeiro o objeto e depois a reta de reflexão. Então o objeto é o triângulo e a reta está aqui. Então clicamos. O GeoGebra obtém a sua figura refletida. Então a figura original é CDE e a figura refletida é C', D', E'. Veja o que acontece ao modificarmos o lugar da reta. Então, se afastarmos a reta do triângulo CDE, a figura refletida também se afasta da reta. Então, olha, veja o que acontece. E se aproximarmos dessa reta do triângulo CDE? Então, veja o que acontece. Então, o GeoGebra reposiciona a figura à medida que o referencial, que é a reta, assume outros lugares. Agora vamos construir a figura refletida da figura CDE em relação ao ponto B. Então, para isso, clicamos em reflexão em relação a um ponto. Reflexão em relação a um ponto. Selecione primeiro o objeto e depois o centro de reflexão. Então, selecionamos a figura e o ponto, que é no nosso caso o ponto B. Aí o GeoGebra obtém a figura refletida em relação ao ponto B. Então a figura original era CDE e a figura refletida em relação ao ponto B é a C'1, D'1, E'1. Por que ele nomeou assim? Porque já tinha construído a figura C', D', E'. Ok, o que acontece com essa figura ao modificar o ponto B? Então, se o ponto B tivesse essas coordenadas, ou essas, e se o ponto B estivesse aqui? Então, veja bem, o GeoGebra reposiciona a figura refletida em relação ao ponto B, que é o ponto de simetria. Ok, vamos apagar todas essas construções, vamos selecionar todas elas e deletá-las. Vamos desenhar uma outra figura. Então, desenhamos um triângulo aqui, A, BC, e vamos encontrar a transladada por um vetor. Então, para isso a gente precisa de um vetor. Então, vamos clicar em vetor a partir de um ponto, o vetor definido por dois pontos. Então, temos aqui dois pontos, né? Então podemos escolher outro ponto em qualquer lugar. Então temos o vetor DE, que tem origem em D e a ponta em E. Agora vamos encontrar
transladada dessa figura em relação a esse vetor. Então, clicamos em translação por um vetor. Translação por um vetor. Selecione primeiro o objeto a ser trasladado e depois um vetor. Então, selecionamos o objeto e o vetor. Ele obtém a figura transladada do triângulo ABC. Vamos modificar o vetor DE. Veja o que acontece com a figura. O GeoGebra reposiciona a figura de acordo com o vetor. Bom, o vetor ele é um segmento orientado. Ele tem um comprimento, uma direção e um sentido. Então, a figura transladada acompanha essas três dimensões. O comprimento que determina a distância, a direção e o sentido que determina onde ela é posicionada. Ok? Então, nós discutimos nessa videoaula essa questão de como obter a figura refletida por um ponto, por uma reta e por um vetor. Mais uma coisa, é possível fazer isso que fizemos aqui, a translação e a reflexão, também com funções. Então, por exemplo, vamos digitar uma função aqui, f de x igual a x ao quadrado. Então, obtemos a expressão, né, o gráfico da função aqui no plano cartesiano. Ok? Agora nós vamos construir um vetor. Vamos construir um vetor que pega aqui na origem e vai até este ponto B. Vamos reposicionar o ponto B bem aqui. Ok, agora vamos calcular então a função que translada, que é a translação dessa função em relação a esse vetor. Então, clicamos em translação por um vetor, o objeto que é a função e o vetor que é o vetor AB. Então, veja bem, então, essa função que nós tínhamos originalmente desenhado ou construído era f de x igual a x ao quadrado. Essa função, com certeza, terá uma autoexpressão. Vamos exibir, então, a janela de álgebra. Então, na janela de álgebra, a gente obtém f de x igual a x ao quadrado, que é esta função. Vamos até colocar em vermelho. A função vermelha é f de x igual a x ao quadrado. A função f1 de x, ela é a translação da função f de x ao quadrado pelo vetor AB. Então, veja bem, é como se tivesse descido duas unidades e transladado duas unidades para a direita. Então, ela ficou f de x menos 2 ao quadrado menos 2. Então, o conceito de translação por um vetor também se aplica a funções.